Agradecendo ao povo e agradecendo a Deus por ter chegado até aqui. O governo do Ceará anunciou o corte de quase 400 milhões de reais nas despesas para o próximo ano. A medida é uma forma de compensar as perdas do Fundo de Participação dos Estados, que com a política do governo federal de redução do IPI, ultrapassou os 10 bilhões de reais em todo o país. Só o Ceará deixou de receber mais de 600 milhões de reais. O quadro levou o governo a anunciar reajuste para os servidores para o próximo ano, que não representa nem mesmo um ganho real para a categoria. O quadro de baixa é uma realidade nacional. De acordo com o secretário da Fazenda, Mauro Filho, 14 estados brasileiros chegaram ao ponto de não poder pagar o 13º salário aos servidores. No caso do Ceará, para que isso não acontecesse, foi necessário recorrer à poupança estadual. Tudo porque os valores previstos pelo Congresso na Lei Orçamentária Anual para os estados, através do Fundo de Participação dos Estados, FPE, foi quase 10 bilhões e 700 milhões de reais a menos do que o repasse real. A explicação? A política do governo federal de redução do IPI, imposto sobre produtos industrializados. Para estimular a indústria automobilística de São Paulo, a União poderia ter usado o PIS, o COFINS, a contribuição social sobre o lucro líquido para incentivar a indústria neste ano, que não vai aumentar a produção de carros mesmo com a redução do imposto, resolve adotar o IPI, que é um imposto dos estados brasileiros, para fazer esse estímulo. Ao fazer isso, o estado do Ceará, juntamente com o IPI exportação e juntamente com a CID, foi retirado do estado do Ceará 671 milhões de reais só em 2012. Agora os estados estão pressionando o Ministério da Fazenda a liberar um repasse extra para compensar as perdas. No Ceará, a baixa na arrecadação chega a mais de 672 milhões de reais. O secretário da Fazenda explica que a receita corrente líquida do ano até novembro foi de 759 milhões de reais. Já as despesas, que somam folha de pagamento, custeio, dívida e investimentos, somam 1 bilhão e 600 milhões de reais. E enquanto nenhuma iniciativa da União é confirmada, o governo do estado já anunciou o corte de 5% nas despesas em dezembro. Em janeiro, o corte vai ser ainda maior, de 10%, ou seja, quase 400 milhões de reais. Cada secretário terá autonomia para saber se vai diminuir a energia, o combustível, as diárias, enfim, a estrutura da sua máquina será definida internamente por cada secretário. Diante do quadro de crise, o governo já anunciou que para 2013 o reajuste dos servidores estaduais vai ser de 5,58%. O percentual, que tem por base o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, não representa ganho real de salário, apenas repõe a inflação do período. E isso continua aumentando, enlarguecendo o poder de compra de todo o conjunto dos servidores públicos do Estado, porque só a revisão geral que o governador fez ao longo dos seus 6 anos, ou seja, de 2007 a 2012, equivale a 45% de reajuste. E mesmo diante das ameaças de greve sinalizadas por algumas categorias estaduais, como os policiais militares, o governo garante que não vai haver alterações no reajuste. O governo não vai aceitar de modo algum, de modo muito firme, essa a orientação, a determinação do governador, sempre dialogar com todas as categorias. Agora nós vamos ver como está o trânsito em Fortaleza.